Bom dia. Hoje é dia 9 de outubro de 2019. A história do pato. Havia um pequeno menino que visitava seus avós em sua fazenda. Deram-lhe um estilingue para brincar no mato. Ele praticou na floresta, mas nunca conseguia acertar o alvo. Desanimado, ele voltava para jantar, quando viu o pato de estimação da avó e, num impulso, acertou a cabeça do pato e matou-o. Chocado, triste e em pânico, ele escondeu o pato morto na pilha de madeira. Sali, sua irmã, tinha visto tudo, mas ela não disse nada. Após o almoço no dia seguinte, a avó disse: Sali, vamos lavar a louça? Mas Sali disse: vovó, Johnny me disse que queria ajudar na cozinha. Em seguida ela sussurrou ao ouvido do irmão: lembra-se do pato? Assim Johnny lavou os pratos. Mais tarde naquele dia, quando o vovô perguntou se as crianças queriam ir pescar, a vovó disse: desculpe-me, mas eu preciso de Sally para ajudar a fazer o jantar. Sally apenas sorriu e disse: eu vou porque Johnny me disse que queria ajudar no jantar. Novamente sussurrou no ouvido do irmão: lembra-se do pato? Então Sally foi pescar e Johnny ficou para ajudar. Após vários dias, Johnny fazendo o trabalho de Sally, ele finalmente não aguentava mais. Ele veio até sua avó e confessou que tinha matado o pato. A avó ajoelhou-se, deu-lhe um abraço e disse: querido, eu sei, eu estava na janela e vi tudo, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar Sally fazer de você um escravo. Pensamento do dia e todos os dias depois: qualquer que seja o seu passado, o que você tem feito, o diabo fica jogando no seu rosto: mentir, enganar, a dívida, medo, maus hábitos, ódio, raiva, amargura, etc. Seja o que for. Você precisa saber que Deus estava de pé na janela e viu a coisa toda. Ele viu toda a sua vida. Ele quer que você saiba que Ele te ama e que você está perdoado. Ele está apenas querendo saber quanto tempo você vai deixar o diabo fazer de você um escravo. A grande coisa acerca de Deus é que quando você pedir perdão, Ele não só te perdoa, mas também Ele esquece. Deus está na janela. Lembro-me de um companheiro que frequentou aqui o Leão durante um bom tempo, alguns anos, e ele veio para cá trazido pela mulher que é católica apostólica romana, e faz questão de se dizer assim, e ele ateu, sem acrescentar graças a Deus. Mas como eu sou partidário de que a mulher sempre tem razão, esse meu amigo também era. Então a mulher o trazia e o trouxe tantas vezes que um dia ela não pôde vir e ele veio sozinho. E aí ele vinha nas quartas-feiras, como a maioria que vem. Mas um belo dia ele soube que nas segundas-feiras pela manhã nós atendemos aos nossos idosos lá em cima. O passe que vocês recebem aqui na quarta, os nossos idosos recebem na segunda lá em cima. E ele, sabendo disso, ele resolveu vir também na segunda-feira. Então era um ateu legal, ele vinha na segunda e na quarta. E chegava sempre cedo para poder ouvir as preleções. Mas quando você perguntava qualquer coisa a ele, ele dizia: não, mas eu não acredito nessas coisas. E muito menos em Deus. Ele sempre deixou muito claro que não acreditava em Deus. E por conta da presença dele aqui neste salão várias vezes, eu fazia questão de falar em Deus. Quando a gente abria qualquer mensagem que falava do grão de areia, da formiga que passeava carregando uma folha pesada, de um filho mal criado, de alguém que se rebelou contra tudo, no meio da história eu metia Deus. E todas as vezes que eu falava em Deus, eu olhava para ele, e ele sorria e às vezes fazia assim.
E assim se passou. Uns 2 anos depois que ele frequentava regularmente aqui, sem nunca faltar, eu já tinha falado com ele várias vezes pessoalmente sobre Deus. Aí um dia eu cheguei para ele e disse: mas me diga uma coisa, você já começou ou não a acreditar em Deus? Ele disse: não, eu não acredito em Deus. Eu disse: mas então por que você vem me ouvir se toda semana eu falo em Deus e falo para você? Ele disse: eu sei. Mas você acha que eu estou querendo lhe convencer? Ele disse: não. É porque esse Deus que você fala, esse daí eu acredito. Eu não acredito no outro Deus. Eu digo: ah, então somos iguais, porque eu também não acredito nesse outro Deus. Então eu sou ateu também. Aí ficamos 2 ateus, que na realidade nenhum dos dois éramos ateus. Ele desencarnou-se dizendo ateu, só que ele não acrescentava isso: eu não acredito no Deus que me ensinaram. Eu não acredito num Deus que tem raiva, num Deus que não cura, num Deus que não perdoa, num Deus e num Deus e num Deus. Que foi o que eu disse para ele: esse Deus também eu não acredito. Eu não sigo, não me oriento por esse Deus. Eu acredito que Deus, ele sendo uma inteligência superior, ele arma tudo de um jeito tal que no final tudo dá certo. E esse outro Deus, no final, tudo dá errado. Ou não é assim? A gente faz o maior esforço para acertar uma coisa, aí dá errado. Aí a gente diz: meu Deus, como é que eu vou acertar isso? Dentro da historinha que nós lemos agora, para usar o termo que o autor usou, o diabo é muito mais forte do que Deus, porque ele ganha todas. Então, afinal de contas, a gente segue, se orienta, acredita, se baseia em quê, em quem e de que maneira? A gente se baseia muito mais na força negativa do que na força positiva. E por isso que a gente duvida de Deus. Claro que Deus não pode ser esse monstro que a gente criou, que criaram para a gente. Pior de tudo, criaram, a gente absorveu e agora a gente passa esse Deus para os outros. Uma das grandes discussões das religiões como um todo não é escolher o lado melhor da vida, é exatamente preservar o lado mal para poder se ter uma dominação. Porque enquanto você tem medo, enquanto você fica apavorado, o poder dominante lhe dirige, lhe controla, lhe domina e faz de você o que quer. Porque quantas pessoas já fez ou deixou de fazer alguma coisa com medo de ir para o inferno? Aí no espiritismo que não tem inferno, é com medo de ir para onde? Para o umbral. Tanto que tem muitos espíritos que dizem: eu já vou para o umbral mesmo, aí desgraça o resto. Isso é voz de Deus? Isso não pode ser voz de Deus, isso não é uma voz divina. Isso é uma voz totalmente imprópria. E quando a gente entra nas situações mais minuciosas, mais profundas das religiões, e aqui eu não estou falando de nenhuma em particular, estou falando praticamente de todas, onde nós vamos encontrar as maiores dificuldades são os domínios do diabo. Mas em que sentido? Então quer dizer que tem um diabo que dirige tudo? Não, não é isso. É que se cria uma força, que vamos dizer assim, uma força de tangência, para fazer tangimentos, para deixar a gente tudo dentro de um cercado. E a gente vai para o cercado, ele no final nem sabe o que é que está fazendo ali. Nem sabemos o que nos vão oferecer lá dentro. E aí a gente vai tangido, uns pelo hábito, uns pela tradição, uns por medo e uns porque não sabem o que fazer. E aí ficamos, a grande maioria, dizendo que acreditamos em Deus, mas por tudo se revoltando contra Ele. Não faz muito sentido isto. Afinal de contas, ainda que você não goste de Deus, que não queira usar o nome, porque é um nome, entre aspas, contaminado, eleja o que você quiser, mas pense que esse ser, ele não pode ser mau, ele não pode ser desajustado, ele não pode produzir em nós climas de raiva, de competição, de castigo, de punição. Eu já falei aqui várias vezes, é tão estranho quando a gente começa a ouvir falar no meio espírita sobre reencarnação, que a reencarnação é o chicote. Reencarnação é um castigo. Porque para que você nasceu? A gente se esquece que nós nos esquecemos que nós reencarnamos para progredir. Mas todas as vezes que a gente pensa em reencarnação, a gente só pensa que está regredindo. Tanto que quando eu era criança, e hoje, até hoje eu vejo isso nas pessoas quando conhecem a doutrina espírita,
tomam um susto quando leem que não há retrogradação, ou seja, ninguém anda para trás. Mas fulano é tão bandido, é tão isso, como é que aquele dali andou para trás? Sim, você sabe como é que ele era antes? Será que ele não era ainda pior? Ele está aqui em etapas de busca de progresso. É óbvio que a gente se contamina com o meio. Se você entra numa água suja, você sai sujo, mas isso não quer dizer que você é sujo. Você pode ter algumas partes contaminadas, mas você não está contaminado. A mesma coisa vale para o nosso psiquismo, vale para a nossa alma. Mas nós entramos muito facilmente nas ondas de que Deus, ele manda o capeta para ficar atanazando a nossa vida. Porque eu uso um raciocínio muito simples, mas muito simples. A grande maioria das religiões diz que nós temos um anjo de guarda. E a grande maioria diz que tem forças inimigas contrárias. Então Deus não tem, não existe. Porque se ele coloca, sabendo da minha fraqueza, ele coloca um anjo de guarda que eu não ouço, não sinto, não percebo, e coloca um monte de capeta que me domina, então quem é o fraco da história? Será que sou eu, ingênuo, ou será quem está me mandando e me colocando nessa situação? Então, para isso fazer sentido, eu tenho que ter um outro entendimento de Deus. Nessa história que nós lemos hoje, está bem interessante. Deus está na janela. Como assim? Ele está percebendo tudo. Mas ele não vai guardar mágoa, ele não vai guardar rancor. Ele vai te dar novas oportunidades de superação, de vitórias, de progresso. E a gente progride. Um dia uma pessoa me perguntou: mas você viu aquele bandido? Já matou 10 pessoas nesta vida. Eu disse: quem sabe numa outra ele matou 100. Se ele matou 100 numa, nessa só matou 10, ele já progrediu. As 100 que ele matou da outra vez, não, aí a pessoa perguntou: e se ele tiver matado só uma? Ele disse: no mínimo ele matou com mais requintes. Dessa vez ele está matando sem nem pensar. A outra ele matou com ódio. A gente não imagina as reflexões diferenciadas. A gente é muito preso a números, é muito preso a frases, a efeitos. E quanto pior foi isto, melhor a gente fixa. O monstro de capim macio. Eu nem me lembro mais o que foi isso, mas eu sei que teve um monstro de capim macio. Por quê? Porque a pecha que a gente coloca é tão forte que a gente se esquece de que era um ser humano. Falhou, errou, tem culpas, tudo bem. Mas ele não era um monstro, era alguém desequilibrado. Quantas pessoas fazem coisas somente por uma diferença hormonal no próprio corpo? Quantas pessoas desistem de uma atividade, inclusive até prazerosa, porque amanheceu com enxaqueca? Ah, mas você ia ter este passeio, você ia fazer isto, você ia ganhar aquilo. Mas eu estou com enxaqueca. Ah, mas manda a sua enxaqueca para lá. É porque não é em você, é em mim. E a pessoa muda todas as perspectivas porque amanheceu de enxaqueca. E quando, em vez de ser uma enxaqueca que dói, é uma reação interna hormonal que você não sabe distinguir. Normalmente a gente se lembra do TPM, mas não existe só TPM. Existem cada situações hormonais de desequilíbrio em nós que a gente não dá conta. Você vê uma pessoa que tem uma obesidade, por mais que todo mundo reclame: não coma, você não pode, você não deve, ela corre, se esconde, pega escondido e come. Aí a gente diz: é porque não tem controle. Não é porque tem controle. Existem desarmonias psíquicas, como existem desarmonias fisiológicas, e às vezes é difícil lidar com isso. Para que existe psicólogo? Para que existe psiquiatra? Para que existe médico? Para que existem conselheiros familiares? Exatamente para nos ajudar a superar coisas que a gente não está conseguindo sozinho. Mas em vez disso, a gente quer condenar a vida, quer condenar a Deus, e terminamos por nos condenarmos a nós mesmos. Nós começamos a passar por situações extremamente delicadas porque não queremos ter consciência das responsabilidades que nos cabem. Uma senhora esperou muito engravidar para ter um filho, e foi um processo super difícil. Tentou de tudo que foi maneira, inseminação artificial, tentou de tudo e não conseguia.
Um belo dia, como acontece com a maioria, já tendo desistido de tudo, ela engravida. E aí quando nasce o bebê vem cheio de problemas. Problema de tudo quanto é natureza. A primeira coisa que ela fez, o que foi? Condenar a Deus. Não é possível, Deus não existe. Como é que isso pode acontecer comigo? Eu que fiz de tudo para ter um filho, aí me dá uma coisa dessa. E aí teve que viver 24 horas por dia em função do filho, porque o filho lhe dependia absolutamente de tudo. Se ela desse uma bobeira, o filho morria, e ela não queria que o filho morresse. E aí a gente começa a perceber as utopias em que a gente se mete. Eu não queria que Deus me desse essa coisa, mas e agora? Eu não posso deixar essa coisa ir embora. E aí a criança vive poucos anos, 2 ou 3 anos, e a mãe se apega com um amor tão grande por essa criança, que nada mais na vida tinha sentido que não fosse a criança. Aí com 3 anos a criança morre. A mãe se revolta outra vez. E aí ela vai e procura um padre. E o padre diz assim: como é que você fica revoltada com Deus? Deus te mandou o melhor exercício de amor que você poderia ter. E na hora que você diz que ama, você substitui repentinamente pelo ódio? Por que você não agradece a Deus por isso? Mas como é que eu vou agradecer a Deus? No começo eu não entendi. Ele me deu um filho que eu não queria daquele jeito, mas eu entendi. E me apaixonei pelo meu filho. E a minha vida ganhou sentido. E aí na hora que está tudo bem, ele leva. Como é que eu posso entender isto? Ele está lhe dizendo que a gente tem que ter um amor perene, um amor contínuo. E que na hora que a gente está cada vez tendo amor e desamor, a gente ainda não valorizou o bem que teve. Ela sofreu. E sofreu mais ali um bom tempo. E não se conformava. E não se conformava. E um dia eu fui para a igreja falar com o padre. Seu padre, eu estou pensando em me matar. Aí o padre disse: você está certa. Seu padre, eu tinha certeza que o senhor ia me dar um carão. Ele disse: não, você está certa. Porque já que você não acredita em Deus, não ama ninguém e a vida não tem sentido, disse: não, seu padre, mas eu amo a Deus. Não, você não ama a Deus, porque Ele te deu a vida e você quer jogar fora. Não, eu amo meu marido. Não, você não ama seu marido, porque se você amasse não queria sair perto dele. Então você não tem amor a nada, então é melhor você se matar mesmo. E eu não sei nem como é que você ainda vem aqui à igreja para se confessar. Mas seu padre, eu queria ouvir a sua opinião. Disse: pronto, a minha opinião é igual à sua, se mate. Mas e como é que vai ficar meu marido? E o que é que vai acontecer comigo? Lógico que o padre não era espírita. Ele disse: não tem nenhum problema. Você vai para o inferno. Porque você acha que seu filho está lá no inferno lhe esperando. De jeito nenhum. Meu filho está nos braços de Deus. Então seu filho está nos braços de Deus e você quer ir para o inferno. Então Deus está no inferno. Olha que diálogo interessante. E o padre, que não tem noção ainda que nós temos, usou o argumento que ele tem de uma forma, entre aspas, violenta, e convenceu a mulher que não só ela não deveria se matar, como ela deveria cuidar da vida dela e de quem se aproximasse. A mulher chorou, disse que não queria sair da igreja, ficou na igreja o dia todo, e no final da tarde foi para casa. Chegando em casa, olha para o marido e diz assim: meu amor, hoje eu descobri que eu amo você. E ele olhou espantado e disse: mas esse tempo todo que a gente é casado? Ele disse: pois é, até então eu pensava que eu me lhe amava, eu só era apaixonada. Hoje foi que eu pude descobrir que eu amo você. Eu amo você e vou ficar com você o resto da minha vida. Disse: mas você já me prometeu isso quando a gente se casou. Ele disse: mas ali era formal. Eu estou lhe dizendo do meu coração, eu te amo. Te amo como eu nunca amei na minha vida. Te amo como eu nunca mais deixarei de te amar. Um mês depois a menstruação não veio. Estava grávida. Grávida do amor. E veio um filho doente de novo. Ela disse: meu Deus, muito obrigado. O Senhor me deu o melhor presente que eu nem merecia. Gratidão imensa. Então, na primeira vez ela rejeitou um filho porque tinha deficiência. Da segunda vez veio um filho com deficiência. E agora era o maior presente que ela poderia ter.
O filho tinha deficiências. O amor foi tão grande que o filho progrediu na encarnação. Quando ele chegou a rapazinho, já quase ninguém notava as deficiências do menino. E um dia ela vai na igreja se confessar. E o padre então pergunta: e como é que vai o fulaninho? Ele disse: ah, seu padre, foi a maior bênção que Deus me deu. E o padre meio ingenuamente disse assim: pois é, se eu acreditasse na reencarnação, era ele que tinha voltado. Deus é grandioso em tudo. Nós é que somos pequeninos demais. E por sermos muito pequeninos, esquecemos de que Ele está vendo tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente é. Não precisamos nos esconder dele. Aí resta a última pergunta, que é uma pergunta que está no livro dos Espíritos: e onde está Deus? E a resposta é fantástica: na tua consciência. Portanto, a gente tem que estar em paz conosco, para estarmos em paz com Deus, porque Ele está na janela, Ele vê tudo, Ele perdoa e esquece. Essa é a mensagem de hoje. Nós vamos ter agora em outubro a Semana Espírita de Ponta Negra, que é realizada pelo Grupo Espírita Irmãos do Caminho, Centro Espírita Irmãos do Caminho, que vai ser do dia 21 ao dia 26 de outubro. A entrada é totalmente grátis, quem chegar lá sempre tem muitas cadeiras, inclusive até mesmo ao ar livre. E os expositores desta Semana Espírita serão Ala Mitchell, de Minas Gerais, que falará na segunda e na terça, que são nos dias 21 e 22. Tato Savi, que é de São Paulo, que vai falar no dia 23 e 24, que é a quarta e a quinta. E Rosemary Kiss, que é de Recife, ela vai falar na sexta e no sábado, dias 25 e 26 de outubro. Depois esses cartazinhos vai ficar ali à disposição, e eu acredito que o pessoal do SEI, se não trouxe hoje, outro dia trará material para divulgar. Deus, Senhor, sabemos que estás na janela de cada uma de nossas vidas, em cada uma de nossas almas. Nos observas não como alguém que espera motivos de punição, mas como aquela criatura abençoada que está sempre vibrando para que façamos e sejamos melhores. Muito obrigado, Deus, por estas bênçãos, a bênção desta manhã, a bênção dessa história que nos faz refletir sobre a tua grandiosidade, sem que nos sintamos necessariamente pequenos ou insignificantes. Descobrimos cada vez que pensamos em ti que também somos grandes e podemos ser grandiosos. As tuas bênçãos através dos anjos guardiões que nos envias, as tuas bênçãos através de tudo o que acontece conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente, as tuas bênçãos que nunca cessam, nunca param. Tudo isso é motivo de júbilo e gratidão pela vida. Por isso que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, e agradecemos ainda pelo concurso desses amigos, desses verdadeiros anjos que aqui estão nos favorecendo com bênçãos. Deus, Pai amado, recebe de cada um de nós a nossa gratidão. Recebe os melhores sentimentos que temos, e que eles possam transbordar nosso corpo, nossa alma, envolvendo as criaturas com as quais nos cruzamos ou nos cruzaremos nesta vida. Neste momento muito especial, em que já podemos sentir que os espíritos amigos nos prepararam um ambiente desde cedo, muitos deles nos distribuindo fluidos de forma muito direta e pessoal. Neste ambiente, também contando com magnetizadores encarnados, unimos os nossos esforços do mundo espiritual com o mundo físico, saturando a partir de agora o nosso ambiente também desses fluidos magnéticos humanos, que ampliarão as potências em nosso favor.
É preciso que cada um de nós estejamos abertos intencionalmente, emocionalmente, abertos em corpo e alma, para absorvermos todos esses fluidos, retermos em nós o que for necessário e melhor, e expelirmos aquilo que de alguma forma nos prejudica a vida. Isto é o que nós chamamos de espiritualidade. A espiritualidade é a nossa vivência em tom maior, em um nível mais superlativo, em que comungamos de vibrações mais sutis e que são essenciais para a nossa vida. Muitas vezes não atinamos muito para isso. E, Senhor, quanto perdemos quando não nos abrimos para absorver estes fluidos. Temos aqui fluidos bons, muito bons, ótimos, excelentes. E nós precisamos de todos eles. Confiemos, nos entreguemos, percebamos que as bênçãos estão à nossa disposição. Inspiremos, levemos para dentro de nós todo esse clima espiritualizante e expiremos, devolvendo a nossa gratidão, a nossa expressão de louvor. Deixemos-nos nos penetrar de tudo isto que é tão bom e salutar, e devolvamos à vida e à natureza o nosso carinhoso agradecimento, expressando assim a melhor maneira de dizermos ao Pai: Senhor, muito obrigado. Que tenhamos consciência da grande consciência que habita em nós, que nos deixemos envolver, com isso facilitando a nossa marcha de progresso, que nos envolvamos nessas ondas do bem, que tudo isto nos fortaleça. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas. Nós iremos permanecer em oração, não apenas no silêncio da voz, mas guardaremos o silêncio da emoção, procurando albergar em nossas almas o melhor de tudo isto que nós temos aqui reunido para o benefício de cada um de nós. Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.